mas encaixa. Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. Judas somos cada um de nós quando colocamos o poder acima do amor. Enquanto que a manjedoura, embora poderosa, simbolizou o amor e a humildade, o poder perseguiu o menino Jesus. Herodes mandou matar, assassinar todas as crianças de Belém até 2 anos de idade. Enquanto o amor falou aos sacerdotes de Jerusalém, sabedoria, humildade, fé, esperança, o poder perseguiu a Jesus da manjedoura até depois da cruz. Por que que o poder terreno não suporta o amor? Por que que os poderosos se incomodam com os avatares, aqueles que são desapegados, tal qual o nosso mestre, assim como outros tantos? Francisco de Assis necessitou da autorização do Papa para que ele pudesse continuar a pregar, porque já estava sendo perseguido. Perseguido dentro de casa, perseguido por alguns poderosos do seu tempo. Judas preferiu o poder. Na verdade, ele não traiu Jesus, porque a traição significa fazer algo às escondidas. Jesus sabia o que Judas deveria fazer. Tanto que na última ceia ele disse: vá e faça o que tem que ser feito. Mas Jesus não disse a Judas: faça uma barganha, ou seja, negocie com os principais sacerdotes. As 30 moedas significavam um valor que se pagava a qualquer delator diante de um perseguido. Alguém sempre recebia 30 moedas quando indicava o paradeiro de alguém que incomodava a sociedade, que estava sendo procurado. Embora não fosse oficial essa procura, essa busca. Então Judas não entregou a Jesus por causa de dinheiro. Tanto que depois ele devolveu o dinheiro e a mensagem, a energia do dinheiro. Os sacerdotes sabiam que não poderia se misturar a energia daquele dinheiro com a energia da doação dos fiéis do Templo de Jerusalém. E recomendaram que esse dinheiro fosse para uma outra atividade. E com esse dinheiro se comprou um ambiente, um lugar, uma espécie de loteamento, onde ali seriam sepultados os peregrinos, os não romanos, os não judeus, samaritanos, pessoas que eram marginalizadas pela fé judaica daquele tempo. Mas o que Judas queria ao entregar Jesus? Ele queria poder. Era o único judeu dentre os 12 apóstolos. Os 11 eram galileus. E esses 11 eram desapegados. Não se importavam com o poder, tanto quanto Judas. Então Judas queria, através de uma manobra política, fazer com que o reino dos céus fosse implantado na terra através do Império Romano, o grande Império Romano, a maior instituição que o homem criou. Depois, a Igreja Católica. A estrutura da Igreja, que foi organizada de acordo com a estrutura do Império Romano, sobrevive por causa das estratégias de poder
E sem a Igreja Católica, sem a qual nós não teríamos os evangelhos. Nós devemos àqueles sacerdotes, aqueles católicos dos primeiros momentos, essa preservação das Escrituras Sagradas vinculadas ao Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Sem essa estrutura, não teríamos os Evangelhos, o Novo Testamento. Muito bem, então Judas pensou, se o imperador souber que Jesus pode multiplicar pães e peixes, curar toda sorte de enfermidade, ou seja, se ele for conhecido e reconhecido, a sua palavra será a fé religiosa de todo o império. Então ele pensou em misturar o joio, o trigo com o joio, misturar poder temporal com o amor celestial. Não se mistura. Quando o indivíduo busca o poder, ele está a caminho do suicídio, do arrependimento e depois do suicídio. Se não for suicídio físico, será um suicídio moral. E o que é o suicídio moral? É o estacionamento do espírito. Ele para de evoluir intelectual e moralmente. O indivíduo fica como a figueira sem frutos, a árvore ressequida, ou seja, aquele indivíduo que vive pelo poder, para o poder. É o que acontece muitas vezes com as profissões. Qualquer profissão, em qualquer atividade que nós desenvolvermos, nossas atribuições, nossos talentos intelectuais, haveremos de pôr amor. É possível amar aquilo que se faz. Mas se for pelo poder, o que é o poder? Poder é influência. Poder é influência. E política, a política de Aristóteles é a arte de exercer a influência. Então Judas queria o poder temporal para elevar o poder espiritual. Ele se enganou, ele se equivocou, mas Jesus sabia desse equívoco de Judas, sabia e conhecia os pontos fortes e os pontos vulneráveis de todos os seus apóstolos. Judas amava profundamente o Mestre, amou tanto quanto e talvez até mais do que muitos dos 11 apóstolos. Tanto que ele aceitou essa missão, a missão de entregar Jesus. Mas não pela razão do poder, mas pela razão de se cumprir uma determinação do alto. Jesus teria de passar por todo aquele sofrimento. Ele profetizou, e Judas seria apenas mais uma pedra de toque para que ele pudesse passar pelo que ele teria de passar. Mas não com a estratégia. Então, quando Judas recebeu a ordem do mestre, na última ceia, faz o que tem que ser feito, ele pensou, não, então, ele que sabe tudo, então ele sabe o que eu fiz, ele sabe o que eu penso, ele está aprovando o meu comportamento. Jesus não aprovou o comportamento de Judas no sentido de negociar a sua liberdade ou a sua prisão. Do mesmo modo, Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, não estava ali negando Jesus, se acovardando, muito pelo contrário. Ele queria permanecer próximo a Jesus, já que Jesus foi preso, estava na casa do sumo sacerdote, e Pedro queria ficar por ali, já que ele tinha uma certa influência com Pilatos, para poder liberar o seu mestre algum tempo depois. Então Pedro não negou porque se acovardou. Judas não entregou porque foi falso, porque foi hipócrita. Muito pelo contrário, ele participou de um projeto divino, que era de entregar o mestre, mas não segundo as suas intenções, para implantar o reino dos céus na terra
através do Império Romano, através de uma manobra política. Meus irmãos, o poder é fascinante. A influência de poder dizer faça e faz, e obedece, é fascinante. Mas ele é como a água do mar. Se bebe, é muita água, esplendoroso, mas não mata a sede do espírito. E quantos de nós vivemos uma vida inteira para termos poder, fama, glória, riquezas, para termos influência? E nos deparamos com obstáculos eficazes, que são também outros gananciosos que buscam poder tanto quanto o ambicioso. Quantos que se desviam do caminho das virtudes? Quando Sócrates foi preso e condenado à morte, em um momento queriam liberá-lo e disseram: Sócrates, fuja, salve sua vida. E Sócrates disse: para onde Sócrates vai? E para onde? Fugir para onde? E diante dos 500 juízes de Atenas, ele disse: cidadãos de Atenas, todas as vezes que os meus filhos se preocuparem com o poder, com as riquezas, mais do que com as virtudes, persegui-os, ó cidadãos, persegui-os do mesmo jeito que eu vos persegui, porque Sócrates priorizou a sua vida em busca das virtudes, e quando se busca a virtude, vai pelo barco do amor. O poder pode ser fascinante, o poder pode ser atraente, afinal, ele gera respeito, veneração, e essa busca de poder está em todo canto, em toda parte, em todas as instituições humanas, inclusive nas religiosas. Queremos o poder religioso. Eu tenho mais contato com Deus do que o irmão de outra religião. O grande sábio Confúcio queria o poder. Ele queria ser ministro da China para poder ajudar. A intenção não era o poder pelo poder, mas era ajudar o povo chinês. O imperador, que não suportava a sabedoria e a grandeza, a nobreza de espírito de Confúcio, não deu a ele um cargo no ministério. E Confúcio começou a viajar toda a China com seus discípulos e levando as suas verdades, verdades espirituais, verdades vinculadas às virtudes do espírito e não ao poder terreno. É quase incompatível, meus irmãos. Não é possível servir a esses dois senhores, o amor e ao poder ao mesmo tempo. E quanto tempo nós perdemos para termos os nossos currículos repletos de títulos, de reconhecimentos, o quanto que trabalhamos para encher os nossos cofres, as nossas contas bancárias, para comprarmos o melhor carro, a melhor casa, e morar no melhor bairro para mostrar a alguém o quanto que nós somos poderosos. Quantos filhos trabalham para ter mais dinheiro do que os seus próprios pais e poderem dizer: eu tenho mais do que o meu pai teve toda a vida. Eu já conheci filho que comprou toda a herança do pai na mão dos irmãos. Além da sua riqueza, ele também queria a riqueza do pai. E ainda comprou a riqueza dos irmãos, porque ele queria ser poderoso. E o fim desse filho foi a falência. O poder, no primeiro momento, ele atrai e ele nos dá. Ele nos oferece. Ele abre as portas, a porta larga, mas depois o processo vai se afunilando. Depois as coisas vão se perdendo. Ou seja, chega ao final, o indivíduo fala: mas o que eu fiz
da minha vida, depois de 20, 30, 40 anos, passei a vida inteira pensando em ter dinheiro, ter fama, ter poder, e do que vale isso para mim agora? O que eu vou levar disso tudo? Tanto esforço, tanto trabalho, o que eu fiz do meu tempo? Continuo com as mesmas mazelas morais, continuo com os mesmos defeitos da minha juventude. Aonde me levou essa busca desenfreada pelo poder? Ao suicídio, ao arrependimento. Aí o espírito tem que retornar. Mais uma oportunidade, sucessivas encarnações, e falimos diante do poder. Jesus, nas 3 tentações, passou pelas tentações do poder. A primeira tentação: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, atira-te daqui, do pináculo do templo, porque os anjos vão te obedecer. Eu te darei tudo isso se prostrares diante de mim. Sempre tentações vinculadas ao poder. E para onde isso nos leva? A depressão, a angústia, a doença, a tristeza, a vontade de morrer. Não suporta mais um minuto nessa vida. E o indivíduo trabalhou, estudou, construiu um patrimônio intelectual, inclusive. Se dedica 24 horas por dia à sua profissão e nenhum minuto para si. Nenhum minuto para pensar na maior preocupação de Sócrates, nas virtudes do espírito. Estamos finalizando um ano que não foi fácil, um ano de tensão, ano de busca pelo poder. Ano de busca pelo poder, pelo menos aqui do Brasil. E agora, finalizamos esse ano. Olhamos para trás e pensamos na pandemia. Estamos saindo da pandemia. 3 anos de medo. A humanidade teve medo da morte. E por um instante o ser humano pensou: de que adianta ter tudo isso? Aconteceu isso também no ano 1000, quando se falava que um cometa iria chocar com a Terra e que a Terra iria desaparecer. As pessoas começavam a doar suas coisas. E depois que não aconteceu nada disso, começaram a voltar. Não, me dá o que eu te dei. Chega um momento que o indivíduo percebe que tudo que ele juntou não vai em nada contribuir para que ele possa verdadeiramente ser feliz, ser mais amado pelos seus filhos. Muito pelo contrário, os herdeiros estão torcendo para o seu desencarne. Afinal de contas, eles precisam gozar a vida, já que o seu pai juntou tanto e ele agora vai ter que aproveitar. Em que essa passagem de Judas encaixaria no momento de Natal? Para que nós, no novo ano, possamos ter o propósito. Esse ano, eu vou me preocupar mais com o perdão do que com o dinheiro. Eu vou me preocupar mais com a humildade do que com obediência diante daqueles que eu convivo. Eu vou me preocupar mais em tratar melhor as pessoas do que em fazer com que elas tenham medo de mim. Ou seja, através do medo, da ditadura, ou seja, da tirania. Então, não podemos misturar o sagrado com as coisas desse mundo. Mas podemos fazer com que as coisas desse mundo ou deste mundo estejam a serviço das coisas sagradas. Podemos fazer com que o dinheiro trabalhe em prol da felicidade do outro. Podemos fazer com que
os cargos que ocupamos, os títulos que conquistamos, estejam a serviço daqueles que não têm mais forças para andar, daqueles que se encontram nos hospitais, daqueles que não têm alimento para dar aos seus filhos, o leite materno para o seu recém-nascido. Podemos colocar o mundo a serviço do reino dos céus, e não o reino dos céus a serviço do mundo. Foi o grande engano de Judas, que depois foi acusado pelos seus companheiros de ladrão. Ele furtava a bolsa que existia para as viagens do mestre, que peregrinava de cidade em cidade. Os próprios companheiros não aceitavam, mas Jesus confiou a bolsa a Judas. Você cuida, você administra. Mas a ambição tomou a consciência, os pensamentos, turvou os pensamentos daquele apóstolo, que amou profundamente o mestre. E depois Jesus desce aos abismos para resgatar Judas, porque Judas era também muito bem amado. E escolheu a pior parte. Escolheu a missão mais árdua, que era de entregar o mestre ao madeiro infamante. E quando ele percebeu que foi traído pelos principais sacerdotes, porque qual era a intenção dele? Levem esse grande profeta até os píncaros de Roma. Prometeram a ele e não cumpriram. O mundo nos promete muitas coisas, meus irmãos. Compre um carro e seja feliz. Se forme, tenha títulos, more em tal lugar, more na mansão que você vai ser mais feliz. Quantas famílias vivem felizes nas mansões de Goiânia, nas mansões do mundo? Quantas famílias vivem felizes nos lugares mais caros do mundo? Raríssimas. Raríssimas. Quase nenhuma. Quantas? Família real A, família real B. Quanta tristeza, quanta angústia, quanto sofrimento, decepção. Não há felicidade quando se coloca o poder acima do amor. No entanto, o amor que é realmente o real poder, o poder maior, o Senhor de todos os poderes, a mãe de todas as virtudes, nunca nos abandona. O amor estará sempre de braços abertos, mesmo na cruz, para nos receber, depois dos nossos desenganos. A parábola do rico e de Lázaro. Lázaro era um mendigo, que sempre pedia, e o rico menosprezava. No plano espiritual, o rico pediu ao pai Abraão, segundo a narrativa de Jesus, para que pudesse permitir que Lázaro levasse um pouco de água para ele, porque o poder faz isso, resseca, fome, sede, insaciáveis. Não desperdicemos o nosso tempo, os nossos tempos, com muitas coisas. Precisamos de muito pouco para viver. Por que precisamos de tantas coisas? É tempo de Natal. Vamos reduzir 50% dos nossos guarda-roupas, dos nossos armários. Quanta coisa guardada. Para quê? Para nos sentirmos poderosos. Eu mesmo tenho livros que eu nunca vou ler. Nunca vou ler. Nem abrir. Mas não consigo doá-los. Porque eu quero me sentir poderoso por ter aquele livro na prateleira. O poder, a ilusão. E isso envolve não só livros, roupas, agasalhos, móveis. Fazemos questão de todas as gavetas estarem cheias. Lá em casa estamos na campanha. Gaveta vazia, né, Marilei? Gaveta vazia. Marilei acabou de ler uma obra
que a autora fala que você tem que ter gavetas, lugares vazios, mas não. Cada cantinho da casa tem que ter uma coisinha. Não há uma parede vazia, uma gaveta vazia, um lugar vazio. E o lugar está cheio de energia parada. E o lugar pesa. E o lugar pesa. É tempo de Natal. O verdadeiro sentido do Natal é renascer para o amor. Deixar o homem velho que se cansou do poder, porque o poder cansa, porque ele necessita de mentiras, de traições. São noites mal dormidas, são muitos remédios, remédio para dormir, remédio para acordar, uma dependência química para a manutenção de um poder que vai chegar até o cemitério e não vai levar a nada. Será fonte de discussão, de litígio, de briga mesmo, dos seus herdeiros. E quando um bem ainda é mal adquirido, pior fica. Pior fica a situação desses herdeiros. Não significa dizer que toda a riqueza esteja condenada, mas a riqueza deve estar a serviço das virtudes. A riqueza, o patrimônio devem estar a serviço daqueles que não têm, daqueles que precisam do necessário, do básico. Busquemos o poder do amor. Jesus foi e ainda é o arquiteto da terra, mas poderia ter nascido nas mansões mais luxuosas, douradas, os berços dourados dos palácios reais mais requintados, mas ele preferiu o lugar onde os animais comiam e bebiam, o coxo, que a gente chama douradamente de manjedoura. Poderia ter tido uma vida mais tranquila, mas é como ele disse, o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a cabeça. Não tinha nenhum patrimônio, não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Foi o ser, entre aspas, materialmente falando, mais pobre que já passou pela terra. Jesus foi o ser mais pobre que passou pela terra. Ele não tinha nada. E foi ao mesmo tempo o ser mais rico que passou pela terra, porque ele tinha tudo. Podia tudo. Os empresários da pesca, Pedro, João, tentavam pescar, dias e noites sem pescar. E Jesus recomenda que Pedro vá além. Pedro atira as redes além. E foi uma grande pescaria. Ele tinha tudo. E depois recomendou isso às irmãs de Lázaro, quando Marta se preocupava com os afazeres domésticos, e Maria estava ali, bebendo dos seus ensinamentos. E ele disse para Marta: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma só. Maria recebeu ou escolheu a melhor parte. Estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, no planeta de provas e de expiações, porque nós, ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, não temos escolhido a melhor parte. Temos escolhido a parte do poder, do imediatismo. Vivemos como se nunca fôssemos morrer. E como dizem o filósofo, e morremos como que nunca tivéssemos vivido, porque realmente não viveu. Porque realmente não viveu. Perdeu tempo. Então é o momento de pensarmos, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Primeira pergunta, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Que tipo de pessoa me tornei durante esse ano? E que tipo de pessoa desejo ser para os próximos anos? Se nós fazemos um balanço anual em relação às coisas que compramos, aos objetos que conquistamos, somente isso, esse ano foi um ano de falência. Mas se nós perguntarmos a nós, o que eu fiz esse ano?
esse ano eu conquistei essa ou aquela virtude. Esse ano eu tive mais paciência. Esse ano eu fui educado ou educada diante daquele que me feriu. Esse ano eu tive mais controle sobre as paixões. Esse ano eu tive mais controle sobre os impulsos da gula, os impulsos em relação às energias sexuais, em relação às carências afetivas. Se fizermos um balanço a respeito do que nós fizemos com o Espírito, o que temos dado a Deus, o que temos dado a César. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há milênios estamos dando a César o que é de Deus. Não estamos dando a Deus o que é dele. E o que é dele, nós, seres espirituais em evolução, estamos dando ao corpo o Espírito. O corpo está a serviço do Espírito, e não o Espírito deve estar a serviço do corpo. Então a mensagem de Judas, apesar de parecer no primeiro momento tão contrária a uma palestra sobre o Natal, e que se abriu ao acaso, é momento de reflexão, para deixarmos e abandonarmos essas ambições que não nos levarão apenas, senão, a sofrimentos atrozes, a ilusões, canto de sereia. O tempo passa, a vida passa muito rápido. 50, 60, 70, 80, 90 anos na Terra é pouco tempo. E aí o Espírito desencarna. O império que construiu agora está na mão de irresponsáveis e desencarna, apegado, preso, refém do poder temporal, ilusório e passageiro que criou. Reflitamos sobre isso. Suportemos as tentações do poder. Nunca coloquemos o dinheiro como escolha de uma profissão. Nunca coloquemos o dinheiro como escolha de um amor, de uma mulher, de um homem. Nunca coloquemos o dinheiro como condição para morar nesse ou naquele lugar. Nunca coloquemos a fortuna, a fama, como a fama é atraente. Ser famoso, celebridade, conhecido, mais do que isso, reconhecida. E chega um momento que passa a ser temido ou temida. Vamos abrir os braços nossos para o amor, para as virtudes do Espírito, buscando o reino dos céus e sua justiça. E todas as demais coisas que nós suamos para conquistar virão de graça, cairão sobre nossas mesas, de graça. Vamos ao encontro do infortúnio, que a fortuna nos acompanhará. Vamos ao encontro da dor, que o remédio e o alívio nos procurará desesperadamente. A nossa felicidade depende exclusivamente da felicidade que propusermos aos nossos semelhantes. Assim, nós vamos seguir o caminho do amor, a escolha sublime do nosso Mestre. Ele escolheu o poder maior, o poder do amor. E quando se busca o poder do amor, o poder das virtudes, evidentemente que os poderes horizontais se curvarão, poderão aparecer se for o caso, mas eles não podem ser as razões das nossas existências. Senão, repetiremos encarnações, ficaremos em arrependimento e estaremos em suicídio. Há muito suicídio. Pessoas que se entregam à bebida, que se entregam às drogas. Suicídio daqueles que se entregam de domingo a domingo a trabalho profissional. Não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para si, não tem tempo para a sua saúde, porque tem que trabalhar, porque tem que sustentar, porque tem que ganhar mais dinheiro, porque tem que ser imprescindível no seu ambiente de trabalho. Que Jesus nos abençoe. Um Feliz Natal a todos.
Nossa gratidão ao Emídio por essas reflexões importantes para o nosso aprendizado. Que Jesus o abençoe.